Gostoso, chá? Do que é? Cicuta? Eita! O vídeo de hoje é sobre Sócrates. Sócrates foi um filósofo ateniense do período clássico da Grécia Antiga. Ele acreditava que a virtude era o mais valioso dos bens e que ninguém realmente deseja fazer o mal. Em suas palavras, não tenho outra ocupação senão a de vos persuadir a todos, tanto velhos como novos, de que cuideis menos de vossos corpos e de vossos bens do que da perfeição de vossas almas, e a vós dizer que a virtude não provém da riqueza, mas sim que a virtude que traz a riqueza ou qualquer outra coisa útil aos homens, quer na vida pública, quer na vida privada. Sócrates, assim como seu discípulo Platão, vão cultivar muito a ideia de que a alma está acima do corpo. Então, a ideia de virtude tratada por Sócrates diz respeito a uma valorização de ideias que ele tinha de como o ser humano deveria se comportar, e a partir desse comportamento que iria além das paixões do corpo, você poderia ter uma vida boa ou também ter uma vida relevante. Na visão socrática, o que de fato importa, então, é o cultivo da alma, é o cultivo do que eles consideram próprio da alma, que seria o pensamento, a razão, e por meio da filosofia você estimularia esse pensamento necessário para que você cultivasse virtudes. Virtude pode ser tomada aqui como excelência. A partir do momento que você busca um comportamento excelente frente ao próximo, né? Um comportamento ético que tem um impacto político relativo, consequentemente, você vai ter uma vida boa. E é isso que vale a pena na visão socrática. Não é a riqueza, nem a aparência física que de fato são importantes. O que há de mais importante está na alma, que é o pensamento. A história de Sócrates é uma das mais famosas da filosofia. Ela é contada muitas vezes até para explicar o próprio preconceito que um filósofo pode vir a ter, ou muitas vezes a discriminação que um filósofo pode sofrer devido ao próprio ato do questionamento filosófico. A história contada muitas vezes do próprio da própria empreitada filosófica de Sócrates começa com um discípulo indo ao oráculo dos Delfos e perguntando qual era o homem mais sábio da Grécia. Diz a lenda que esse oráculo acabou falando ao discípulo de Sócrates que era o próprio Sócrates. Sócrates ficou sabendo dessa história e saiu pela Grécia atrás de um homem mais sábio do que ele. E nessa viagem, ele começou a questionar os ditos sábios que existiam nas regiões remotas da Grécia Antiga. Aí ele percebeu uma coisa, que quando ele começava a questionar o sábio sobre algum tema, por exemplo, o sábio ele acabava demonstrando que não sabia tanto quanto acreditava saber. Então Sócrates acabou chegando à conclusão de que a sabedoria dele consistia em ele não achar. A partir do momento que ele começa a questionar os ditos sábios, ele começa a desenvolver o seu método, o método da dialética. Como se dá esse método socrático, esse método dialético? Sócrates assumiu o ponto de vista de quem nada sabia e fazia perguntas.
expondo contradições nas argumentações e brechas nas respostas para gradualmente extrair insights. Esses insights eram acompanhados então de ironia, onde o filósofo ele fingia não saber, e a partir dessas perguntas ele fazia pairir ideias novas no indivíduo. A dialética, então, ela é um discurso que sobrepõe ideias opostas. A partir do momento que o Sócrates ele se colocava na posição irônica de pessoa que não sabia, ia dando uma de ignorante ali, perguntando, ele fazia a pessoa começar a pensar nas próprias respostas que dava e cada vez mais indo a fundo dentro do tema que estava sendo tratado. Então, a dialética se dá nessa discussão de oposição. E a partir do questionamento, essa outra pessoa viria a pairir outras ideias. Só para lembrar, historicamente se diz que a mãe de Sócrates era parteira e Sócrates, consequentemente, se via como um parteiro de ideias por meio do seu método. Então, a ironia e a maiêutica, elas constituem esse movimento dialético do discurso socrático. A partir, então, do método socrático, o Sócrates chegou à importante conclusão que deveríamos nos conhecer para de fato conseguir cultivar as virtudes da alma, por exemplo, e também reconhecer a nossa ignorância para buscar mais conhecimento. Então ele vai tomar para si uma frase que era do oráculo dos Delfos, originalmente do oráculo, que é: conhece-te a ti mesmo. Em seguida, a frase só sei que nada sei acaba surgindo nesse contexto. Essa frase vai ganhar um grande é, aspecto na explicação do próprio movimento da filosofia. Então, na visão socrática, para adquirir conhecimento acerca do mundo e de si mesmo, era necessário compreender os limites da própria ignorância e remover as ideias pré-concebidas. Para o Sócrates, quando você conhece os limites da sua consciência, os limites do seu entendimento e conhecimento, você pode, a partir desse reconhecimento, partir para novos horizontes de aprendizagem. Então, o aluno e o filósofo eles têm uma coisa muito em comum, que é que nenhum dos dois é totalmente ignorante, mas também nenhum dos dois sabe tudo. Então, a partir do momento que você reconhece que não sabe, você pode buscar conhecimento. Então, o filósofo, ele não é aquele que é o detentor do saber, ele é aquele que busca conhecimento, é aquele que busca sabedoria. Então, a frase do Sócrates vai acabar ganhando uma grande proporção na história da filosofia, porque ela remete a esse movimento do próprio ato de iniciar a filosofia, o próprio ato que dá início ao movimento filosófico, que é o reconhecimento da sua ignorância e a partir disso buscar mais conhecimento. Então, o Sócrates acaba se tornando patrono da filosofia devido a essa visão que é muito importante para definir o que é ser filósofo. Após Sócrates ter começado a desenvolver os seus questionamentos, o seu método, ele vai se deparar com os sofistas. Os sofistas eles tinham um grande prestígio político dentro de Atenas e Sócrates também queria esse prestígio político, mas ele via os sofistas como adversários que dificilmente ele conseguiria vencer na arte da discussão, já que os sofistas eles eram professores da arte da retórica. Os sofistas eram um grupo de pensadores na Grécia Antiga que viajavam de cidade em cidade
realizando discursos públicos para atrair estudantes de quem cobravam taxas para educar. Os sofistas, então, eles eram mestres na arte de argumentar, na arte da retórica, no discurso. Na visão que nós temos de Sócrates, é que ele não conseguia tanto prestígio político em Atenas devido aos sofistas. E quando Sócrates começa a questionar muito as autoridades da época, isso vai começando a causar uma revolta. E muitos sofistas vão, da mesma forma como vão ser atacados por ele, também vão atacá-lo. Para Sócrates, os sofistas aceitavam a validade das opiniões e das percepções sensoriais e trabalhavam com elas para produzir argumentos de persuasão, ao invés de buscar a essência das coisas. Sócrates acreditava que a verdade ela transcende as percepções físicas. O que a gente enxerga, escuta, são meras aparências. A essência das coisas a gente só pode chegar através do pensamento. Apenas o cultivo da alma nos levaria a verdades eternas. As aparências elas só nos levariam a verdades superficiais, supostas verdades, e não de fato a verdade. Então, na visão socrática, os sofistas eles estavam concentrados em coisas superficiais. Eles não iam além das aparências, eles não buscavam, não prezavam a essência das coisas. Então Sócrates vai atacar a ideia política, a visão de mundo dos sofistas, argumentando de que eles não se preocupavam com a verdade, porque a verdade vai muito além das percepções sensoriais. Aí nós chegamos em um ponto crítico da história de Sócrates. Após ter feito muitos inimigos por meio dos seus questionamentos, ele foi acusado de não acreditar nos deuses da época e de corromper a juventude com suas indagações. Consequentemente, os acusadores, também juízes, lhe ofereceram poucas opções. Ele seria julgado e condenado ou poderia tomar o veneno cicuta e encerrar a discussão ali. Sócrates optou pelo veneno e acabou sendo um dos primeiros a ter uma morte trágica na filosofia. A morte de Sócrates também foi um ponto importante para torná-lo famoso. Os seus discípulos vão divulgar a ideia de que ele morreu em nome do que ele acreditava, da ideia de verdade, da ideia de questionamento, da ideia da importância da filosofia. Em sua trajetória, ele defendeu a ideia então de verdade, a ideia de virtude, a ideia de que existem essências que devem ser buscadas pelo pensador. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre Sócrates. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima.